Meu nome não importa agora. O que importa é a noite em que tudo começou a desmoronar. Era um jantar simples, apenas família. A mesa estava arrumada com um capricho quase exagerado. Toalha branca bordada, velas acesas, pratos alinhados como se estivéssemos num banquete de gala. Mas por dentro, eu sentia que aquela noite tinha algo errado. Uma inquietação que eu não sabia nomear. Meu marido, como sempre, comandava a cena. Ele tinha esse jeito de anfitrião, sempre rindo alto, erguendo taças, encantando a todos. Minha filha, sentada à minha direita, brincava com o guardanapo, distraída. Eu fingia normalidade, mas meu coração já acelerava. Foi quando percebi. O olhar dele. Pequeno demais para ser notado por qualquer outro, mas eu conhecia cada detalhe do rosto daquele homem. Ele passou os olhos pelo meu copo de vinho, depois pelo dele, e em seguida ergueu um leve sorriso. Foi rápido, mas suficiente para acender todos os alarmes dentro de mim. Naquele instante, senti algo gelado percorrer minha espinha. Uma voz interna sussurrou. Troque os copos. Sem pensar, apenas obedeci. Fiz um movimento despretensioso como se fosse ajeitar a mesa e deslizei meu copo na direção dele. Peguei o dele para mim. Foi tão natural que ninguém percebeu. 2 minutos depois, enquanto ele erguia a taça para fazer um brinde, eu observava cada detalhe como se estivesse assistindo a uma cena em câmera lenta. O cristal tilintou contra o meu. Ele bebeu. E então, a cor sumiu do rosto dele. Primeiro, um tremor quase imperceptível. Depois, o copo escorregando de sua mão. Em segundos, o homem que eu conhecia há 20 anos estava desabando diante de mim, contorcendo-se no chão, com espuma branca nos lábios. O salão virou caos. Gritos, correria, minha filha sendo puxada para longe pela avó. Eu, paralisada, apenas observava. Não de choque, mas de confirmação. Porque naquele momento eu soube, aquele copo não era para ele, era para mim. O mundo girava ao meu redor, mas dentro de mim um silêncio ensurdecedor tomou conta. Eu lembrava de cada detalhe dos últimos meses, as ausências, os telefonemas escondidos, os olhares estranhos, a sensação de ser observada mesmo dentro da minha própria casa. E agora, tudo fazia sentido. O homem que compartilhava a cama comigo havia planejado a minha morte. E o mais cruel, ele não estava sozinho. Entre os rostos em pânico naquela sala, havia olhos que não demonstravam surpresa. Vi cumplicidade em olhares rápidos, em gestos contidos. Não era apenas um acidente isolado, era uma armadilha. E eu só estava viva porque confiei no meu instinto. Naquela noite, a mulher ingênua que acreditava em segurança dentro de 4 paredes morreu junto com a taça de vinho derramada no tapete. Eu me levantei em meio ao tumulto e segurei forte a mão da minha filha, porque eu sabia que a partir dali, nada mais seria igual. O tapete, manchado pelo vinho derramado, parecia um mapa de guerra. Eles o levaram primeiro. 2 paramédicos, movimentos precisos, perguntas curtas que ninguém sabia responder. Minha sogra gritava meu nome como se fosse uma acusação. Minha filha, agarrada ao meu braço, soluçava em silêncio, o corpo inteiro tremendo. Eu era uma estátua com sangue e pulso. Por dentro, uma casa incendiada. Não toque em nada, disse alguém, uma voz que veio de trás das costas. Quando me virei, vi um homem de terno escuro, sem pressa nos passos, como se já tivesse entrado em muitas salas onde a verdade era tão frágil quanto cristal. A polícia está a caminho. Eu assenti. Não toquei. Não porque obedeci, porque já tinha tocado demais. A ambulância partiu com ele. A rua ficou cheia de gente que não tinha nome e tinha olhos. O portão, meio aberto, parecia uma boca ofegante. Eu levei minha filha até o quarto, fechei a porta, prendi o cabelo com as mãos trêmulas, passei água no rosto e espiei meu reflexo. Não havia lágrima. Havia algo mais áspero, como se minha pele tivesse aprendido uma língua nova naquele instante. Mãe, ele vai morrer? A pergunta dela saiu em forma de sussurro, como se o som pudesse quebrar a única coisa inteira que ainda restava entre nós. Ele vai viver, respondi sem saber. E nós também. Abracei-a por tempo suficiente para que o choro dela achasse um lugar. Quando ela adormeceu, encolhida como fazia quando tinha febre, eu a cobri devagar. O relógio marcou 1 minuto que durou uma eternidade. Saí do quarto e fechei a porta com a delicadeza de quem guarda um segredo. Na escada, encontrei minha sogra. Ela me olhou como quem quer atravessar um corpo com um olhar. Havia sal nas bochechas, mas o choro dela tinha algo de metálico.
O que você fez? Sibilou. O que você fez com o meu filho? Não respondi. Não havia resposta que coubesse numa frase. Ela passou por mim tropeçando em memórias que nem eram dela. Ao descer, vi o rastro de vinho, a taça quebrada, a mesa arrumada como um cenário abandonado. No canto, quase imperceptível, um detalhe que não estava ali antes. A rolha do vinho com um corte fino, limpo demais. A verdade raramente grita. Quase sempre, ela sussurra. 2 policiais entraram, pediram que todos ficassem na sala. O mais velho observou a mesa, os copos, a garrafa. O outro anotava coisas que talvez se tornassem mais sólidas no papel do que eram na vida. Eles recolheram a garrafa, os cacos, recolheram também as palavras. Fizeram perguntas que não cabiam no momento. Quem abriu o vinho? Quem serviu? Quem brindou primeiro? Minha voz saiu estável, como se tivesse sido treinada para isso ao longo de 20 anos. Ele insistiu para que eu tomasse. Disse que era uma safra que eu ia amar. E ao dizer, senti o travo metálico subir na garganta, como se o próprio gosto da noite quisesse se fixar ali. Eu troquei os copos. Anote a cena. Eu admito ter trocado os copos. Na mesa de uma história assim, a confissão é ao mesmo tempo prova de vida e convite à culpa. O policial mais velho ergueu os olhos devagar. Por quê? Eu poderia dizer que foi instinto, que foi Deus, que foi o olhar dele. Esse detalhe que só quem amou sabe ler. Mas eu disse apenas: algo me pareceu errado. Ele me observou longo demais, como quem mede a espessura do silêncio. Então encaminhou o olhar para a cozinha, para a porta do escritório, para o corredor. A casa inteira foi sendo medida por olhos que não pertenciam a ninguém ali. Quando pediram a gravação das câmeras, minha sogra foi rápida. As câmeras estavam em manutenção. Ele mandou trocar o sistema semana passada. Eu olhei para o teto. Onde antes havia o ponto preto discreto da lente, agora havia um círculo branco perfeito. Lembrança. Ele subira numa escada no sábado. Coisa rápida. Eu na varanda com uma xícara de chá, vendo a vida acreditar que ainda era vida. O policial anotou. O outro guardou a anotação. E a noite guardou a nós. Quando eles foram embora, deixando o aviso de que voltariam com mandado, eu fui até o escritório. A chave ainda estava no lugar de sempre, dentro do vaso azul, sob a terra seca. Não precisei acender a luz. Conhecia o caminho até a cortina pesada, até a gaveta que emperrava, até a segunda gaveta que abria fácil demais para ser só isso. Dentro, papéis, recibos, um envelope pardo com meu nome, minha data de nascimento e um número de apólice. Seguro, em caso de morte. Beneficiário em branco. Quem deixa o beneficiário em branco? Quem guarda o golpe para o último instante, para o momento em que assinar uma linha decide o destino de alguém. Ou de 2. Havia também um pendrive pequeno, metálico, com um arranhão que eu mesma tinha feito um dia ao limpá-lo do pó. Coloquei no bolso como quem recolhe um pedaço de si. No fundo, um cartão de visita sem nome, apenas um número e uma letra impressa em relevo. Sentei na cadeira e deixei a respiração acontecer. Ouvi do corredor o ressonar leve da minha filha. Ouvi no andar de baixo minha sogra mexendo em panelas como se pudesse consertar o mundo com água e sal. Ouvi dentro de mim a frase que não queria ouvir. Ele planejou você. Sabia 2 sumiços ao telefone, das mensagens que terminavam em apagar para todos, dos encontros que não vão demorar. Sabia do perfume que não era meu no casaco. Eu sabia de tudo como quem não sabe, porque saber doeu mais do que cabia nas mãos. Mas ali, com a apólice aberta, com a rolha cortada, com a câmera muda, eu soube por completo. O gosto amargo da verdade não era o gosto do veneno. Era o gosto de reconhecer as próprias cegueiras. O hospital ligou às 2h17. A voz era técnica. Polite. Ele está estável. Em observação. Vamos realizar exames complementares. A palavra estável me soou como um veredito adiado. Agradeci, desliguei, e o silêncio voltou a me acompanhar como um cão fiel. Peguei o notebook. Conectei um pendrive. Pasta sem nome. Dentro, arquivos de voz, recibos escaneados, planilhas. Uma planilha em especial tinha cor de abismo. Datas, valores, iniciais. Transferências que saíam de contas que eu desconhecia e terminavam em nomes de empresas com siglas. Em uma aba, uma anotação curta. Entrega final após confirmação, não antecipar. Entrega do quê? Final do quê? Confirmação de quê? O quê? O quê? O quê? Quando dei play no primeiro áudio, a sala pareceu encolher.
Não é sobre ela. Uma voz masculina, abafada, firme. É sobre o que ela guarda. Sem ela fica mais fácil. Outra voz respondeu mais baixa, como quem fala no canto da boca. A filha complica, mas a gente dá um jeito. O seguro cobre o resto. Parei o áudio como quem tira a mão do fogo. A dor demorou 1 segundo a mais para vir. Então voltou inteira, desde o primeiro dia em que eu disse sim para um homem que agora era um estranho, deitado num leito frio, respirando com a ajuda de máquinas. Não é sobre ela. É sobre o que ela guarda. Eu que nunca guardei nada além de aniversários e promessas. O que eu guardava sem saber? Voltei ao pendrive. Um PDF com fotos de documentos, carimbos, assinaturas que não eram a dele, mas usavam o nome dele. Contratos de empréstimos que nunca fizemos. Aquisições de imóveis em nome de terceiros. E num arquivo de texto curto, 3 linhas. Câmeras trocadas. Garrafa, entregue. Cá confirma. Quinta. Hoje era quarta. O jantar foi hoje. A entrega era... Eu? A casa de repente pareceu muito pequena para caber a verdade. Levantei, fechei as cortinas, apaguei as velas que ainda insistiam em existir. No corredor, vi o reflexo do meu rosto no espelho. Olheiras novas, um desenho de força no maxilar que eu nunca notei. Toquei o vidro. Estava frio. Eu não. Desci com o notebook nos braços. Minha sogra estava na cozinha, mexendo uma panela que não cozinhava nada. Ela me olhou e por um instante não foi minha inimiga. Foi apenas mãe. Ele vai sair dessa, disse como quem precisa acreditar em alguma coisa para não se partir em duas. Ele sempre sai. Eu quis dizer que ninguém sai de um lugar onde ele próprio entrou com a porta trancada. Mas calei. Em vez disso, lavei as mãos, deixei a água correr até quase doer e perguntei: Você sabia do seguro? A panela parou. O metal fez um som curto, seco. Ela apertou o pano de prato como quem segura um segredo pelo pescoço. Seguro? Repetiu. E nessa repetição havia algo mais do que ignorância. Havia medo. Havia história. Do que você está falando? Tirei o envelope do bolso, coloquei sobre a mesa, empurrei na direção dela. Ela leu meu nome, a data, as linhas. O rosto dela empalideceu de um jeito que a luz não explicava. Ele disse que era... proteção, sussurrou. Para vocês. Se algo acontecesse... Aconteceu, respondi e não disse mais. Porque às vezes as palavras só desorganizam o que o silêncio já entendeu. Voltei ao escritório com uma decisão doendo nos ossos. Eu não podia esperar que a verdade se organizasse sozinha. Eu não podia esperar que o amanhã trouxesse misericórdia. Eu precisava de prova. Prova é o nome que dão às coisas que não podem fugir. Comecei pela adega. A garrafa daquela noite não pertencia ao nosso grupo habitual de vinhos. Rótulo caro, safra rara. Mas o selo da importadora era diferente. No gargalo, uma microfissura no lacre, quase invisível. Sobre a bancada, encontrei o saca-rolhas, não o nosso, de metal antigo, pesado, que vivia na gaveta à esquerda. Um novo, cromado, ainda com a marca da loja gravada. Ele tinha comprado um saca-rolhas para uma noite específica. Quem compra uma ferramenta para uma única noite? Subi a escada com a garrafa cuidadosamente envolta num pano. Entrei no quarto da minha filha, abri a janela apenas o suficiente para que o ar frio varresse o cheiro de vela e susto. Olhei para ela. Dormia de lado, a mão debaixo do rosto, como quando era pequena. A infância tem uma audácia. Ela insiste em existir mesmo quando o mundo está desabando. Ajeitei uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Prometi, em voz baixa, uma promessa que só eu podia ouvir. Eu vou descobrir. Eu vou proteger. Eu vou sobreviver. No corredor, uma ideia me puxou pelo braço. As câmeras tinham sido trocadas, mas ele era metódico. Nunca confiou em uma coisa só. Havia um ponto na sala de jantar. Um detector de fumaça que ele insistira em instalar meses atrás, mesmo que nunca tivéssemos fumantes. Eu subi na cadeira, retirei o disco com cuidado. Por trás da carcaça branca, uma lente minúscula. E um cartão de memória. O coração bateu alto demais. Fechei a mão em torno do cartão. Voltei ao escritório. Conectei-o ao notebook. Pastas com datas. Hoje. Cliquei. A cena era minha própria sala, mas vista de um ângulo que nenhum convidado teria. A mesa, as velas, os rostos. Vi a mim mesma andando entre as cadeiras,
rindo de um comentário que já esqueci. Vi ele abrir a garrafa com o saca-rolhas cromado, encher meu copo primeiro, depois o dele. Vi minha mão, num gesto pequeno, trocar os copos como quem troca de lugar uma flor. E então, um detalhe que me fez segurar a mesa para não cair. Antes de trazer a garrafa, ele passou o dedo por dentro da borda do meu copo. Não foi demorado. Foi exato. Eu avancei o vídeo. Havia outro detalhe. Quando ele colocou a garrafa sobre a mesa, seus olhos procuraram o detector de fumaça. Ele sabia que a câmera estava ali. E ainda assim fez. Ou fez porque sabia. Parei o vídeo. Recuar era impossível. Avançar, inadiável. Abri a pasta anterior da tarde. Uma imagem granulada da cozinha. Uma mão de luva descartável, despejando algo de um frasco âmbar em uma colher medidora. O frasco tinha um rótulo rasgado. A mão ergueu a colher contra a luz, como se quisesse ter certeza da quantidade. A câmera não pegou o rosto, apenas o relógio no pulso. Pulseira de metal, o mesmo risco no fecho que eu tinha consertado uma vez, numa manhã qualquer, com um pedaço de fita. O relógio dele. A verdade não era mais uma hipótese. Era um corpo inteiro ocupando a sala. Às 4 horas, o telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido, só a letra K no início como assinatura. A confirmação? Eu olhei para a tela por muito tempo. As letras brilharam como um farol num mar que eu não tinha escolhido navegar. Digitei com a calma de quem precisa. Adieu. A resposta veio em menos de 1 minuto. Quinta, sem erros. Eu apoiei o telefone na mesa e, pela primeira vez desde a taça tilintar, deixei o ar sair de dentro de mim sem controle. O corpo tremeu. As mãos gelaram. Uma parte de mim quis vomitar o próprio nome. Outra parte, a parte nova, a que nasceu quando troquei os copos, se ergueu inteira. Quinta. Eles acham que tem tempo. Eles acham que tem a cena. Eles acham que tem a mim. Fechei o notebook, escondi o pendrive, o cartão de memória, a apólice, o saca-rolhas cromado, a garrafa com o lacre ferido, tudo dentro de uma mala pequena, que guardei no fundo do armário, atrás de caixas com papéis de presente e lembranças antigas. Escrevi num papel 3 palavras que seriam meu mapa pelos próximos dias. Prova, plano, proteção. Apaguei as luzes. Fui até o quarto da minha filha e me deitei ao lado dela, acima das cobertas, como um muro. Minha mão encontrou a dela no escuro. Elas ainda dormindo, apertou meus dedos. O gesto, pequeno, partiu a noite ao meio. O gosto amargo ainda estava na boca. Mas pela primeira vez eu soube. Ele não seria o último sabor. Amanhã eu começaria a reescrever essa história. E quando quinta chegasse, eu não seria a mulher que eles marcaram no roteiro. Eu seria a autora. Na madrugada seguinte, quando o relógio ainda lutava para alcançar as 6, o telefone tocou. O hospital. Ele estava vivo. Estável. Respirando por aparelhos, sim, mas vivo. A notícia deveria ter me aliviado. Em vez disso, fez nascer uma pergunta que queimava mais que veneno. Quem, afinal, era o homem que dividiu a vida comigo por 20 anos? As horas se arrastaram até o amanhecer. Fiz café só para ter algo quente nas mãos. Minha filha ainda dormia. Minha sogra, encolhida no sofá, parecia vigiar a casa com olhos vermelhos, como uma sentinela que não sabe de que lado está. Enquanto mexia na xícara, memórias vieram como ondas violentas. O primeiro encontro, ele segurando meu casaco na saída do restaurante, com aquele sorriso que parecia abrigo. O pedido de casamento, simples, sem anel caro, mas com promessas que soaram eternas. As noites em que voltava tarde, alegando reuniões intermináveis. Eu acreditava porque queria acreditar. Mas agora, cada gesto antigo carregava um novo significado. E se cada ausência, cada silêncio, cada viagem a trabalho tivesse sido, na verdade, mais uma peça na construção de uma vida paralela? Comecei a lembrar de detalhes que antes eu descartava como bobagem. As contas bancárias que nunca batiam exatamente com os extratos. A mala sempre meio arrumada no armário, como se estivesse pronta para uma fuga. O hábito dele de trancar o celular até para tomar banho. Algo que eu, inocentemente, interpretei como mania de privacidade. Aos poucos, a imagem que eu tinha do marido foi se despedaçando. Não era o homem que me levava flores quando queria desculpar-se por uma ausência. Não era o pai que carregava nossa filha nos ombros, rindo alto na praça. Era outro, um homem que eu nunca conheci de verdade. À tarde decidi ir ao hospital. Precisava olhar para ele. Precisava encarar aquele rosto sem as máscaras que ele mesmo escolheu usar. Quando entrei no quarto frio, com cheiro de antisséptico, vi-o deitado, pálido,
cheio de fios e tubos. Ele parecia pequeno demais, diferente demais. O gigante que sempre ocupou tanto espaço agora cabia em uma cama estreita. Fiquei em pé, observando. A primeira coisa que senti não foi pena, foi raiva. Raiva por ter me enganado, raiva por ter tentado me matar, e, sobretudo, raiva de mim mesma por ter acreditado. Quem é você? Sussurrei, sem esperar resposta. Na mesa ao lado da cama havia seus pertences, carteira, relógio, celular. A enfermeira havia deixado tudo organizado. Olhei para o celular. 3 notificações não lidas. Um nome que piscava na tela. K. O mesmo K da mensagem na madrugada. Meu coração disparou. Peguei o aparelho, tentando desbloqueá-lo. Senha. Tentei a data do nosso aniversário. Errado. Tentei o aniversário da nossa filha. Errado. Tentei o próprio aniversário dele. Errado. Era como se ele tivesse construído um muro entre nós muito antes da tentativa de envenenamento. Coloquei o celular de volta no lugar. A raiva se transformou em uma sensação ainda pior. Estranheza. Porque, olhando para aquele rosto, percebi que já não o reconhecia mais. Era como se o homem que eu amei tivesse morrido antes mesmo daquela noite. O que estava diante de mim era apenas um corpo. De volta em casa, sentei-me diante do computador. Conectei novamente o pendrive. Arquivos, listas, documentos falsos. Mas algo me chamou a atenção. Uma pasta escondida, camuflada entre outras. Nomeada com nossas iniciais. N&A. Cliquei. Dentro não havia contas nem recibos. Havia fotos. Muitas fotos. De mim. Da nossa filha. Algumas antigas, outras recentes, tiradas sem que eu percebesse. Nós na escola, no supermercado, até mesmo dentro da nossa casa. Ângulos estranhos, como se ele tivesse câmeras ocultas. Meu corpo gelou. A pergunta que ecoava agora não era apenas quem era ele, mas o que ele queria com a gente. Nessa noite não consegui dormir. Sentei à beira da cama da minha filha, observando-a respirar, e pensei em todas as vezes que ele a abraçou, que a embalou no sono, que a levou para passear. Seria tudo genuíno? Ou apenas parte de um jogo? E se ela também estivesse em risco? Enquanto o relógio avançava, uma decisão começou a se formar dentro de mim. Eu precisava ir mais fundo. Precisava descobrir o que havia por trás de cá, do seguro, das mensagens, das transferências. Eu precisava olhar nos olhos do homem ao meu lado. Não o que dormia em um hospital, mas o verdadeiro, escondido entre sombras. E eu sabia que, para isso, teria que estar pronta para perder tudo. A casa, a vida confortável, até mesmo a imagem da família perfeita que carreguei como bandeira por 2 décadas. O que eu ainda não sabia era que, ao escolher seguir essa estrada, não haveria volta. Porque o homem ao meu lado não era apenas um estranho. Era também a porta de entrada para um mundo que eu ainda não imaginava existir. O escritório sempre foi território dele. Eu respeitava, ou fingia respeitar, aquela fronteira. Mas depois do que vi no hospital e do que descobri no pendrive, não havia mais espaço para reverência. Naquela manhã, fechei a porta atrás de mim e passei a mão pelas prateleiras, como se pudesse sentir, pela madeira fria, o peso dos segredos escondidos. Comecei pelas gavetas. Algumas estavam vazias, como se ele tivesse previsto o que eu viria. Mas atrás de um livro grosso, de capa azul, encontrei uma pasta preta. Era pesada demais para ser só papel. Coloquei-a sobre a mesa e abri com mãos trêmulas. O que encontrei ali mudou tudo. Havia cópias de escrituras, contratos de compra e venda, documentos de empresas com nomes estrangeiros. E o mais perturbador, imóveis e contas bancárias abertas em meu nome. Assinaturas perfeitas, iguais às minhas, mas que nunca saíram da minha mão. Meu coração disparou. Não era só traição conjugal. Não era só uma tentativa de me matar. Ele estava me transformando em cúmplice de algo que eu nunca toquei. E se amanhã eu desaparecesse, quem seria responsabilizada por tudo aquilo? Europa. Continuei a vasculhar. Entre papéis e recibos, encontrei um envelope menor, amarelado pelo tempo. Era uma carta, datada de mais de 10 anos. A letra era inconfundível. A da minha sogra. Se um dia ela descobrir, não terá perdão. Lembre-se, proteger o legado da família é sua obrigação. Custe o que custar. Alguns segredos devem permanecer enterrados. O sangue gelou em minhas veias. Não era apenas ele. A mãe dele sabia. Talvez até tivesse participado. Sentei-me na cadeira e fiquei imóvel por alguns segundos. O que era esse legado tão poderoso que justificava manipulações, falsificações e até veneno na mesa do jantar?
Foi então que percebi um detalhe no fundo da pasta. Uma fotografia antiga. Nela, o meu marido ainda jovem, ao lado do pai. Um homem que eu conheci pouco antes de ele morrer, mas que sempre me pareceu rígido demais. Atrás da foto, rabiscado a lápis: herança não declarada. Nunca confiar em estranhos. A palavra herança me cortava como faca. Não se tratava de dinheiro apenas. Era algo mais sombrio. Talvez uma rede inteira de negócios ilícitos, construída geração após geração. Eu, sem perceber, tinha sido arrastada para dentro desse labirinto familiar. Fechei a pasta, respirei fundo e guardei tudo dentro de uma mala pequena, junto com o pendrive, a garrafa adulterada e a apólice de seguro. Minha filha ainda dormia no quarto, alheia a tudo. Eu a observei por um instante. O mundo dela ainda era feito de sonhos, enquanto o meu se partia em 1000 cacos. Naquele momento entendi. Não era apenas meu marido que havia me traído. Era toda uma linhagem, uma casa construída sobre segredos. E de algum jeito, eu era a próxima peça no tabuleiro. As sombras da herança agora estavam sobre mim. E cedo ou tarde, eu teria de escolher: fugir delas ou enfrentá-las. De manhã, a casa parecia uma fotografia antiga. Tudo no lugar, mas com as cores erradas. Fiz panquecas porque era o que eu sabia fazer quando o mundo precisava de um gesto simples. Minha filha apareceu na cozinha com o cabelo preso torto e o olhar que não combina com nenhuma infância. A vovó disse que o papai quase morreu por sua causa. Falou sem rodeios, a voz tentando não tremer. A frase ricocheteou na parede e voltou para mim como faca. Respirei. A vovó está assustada. Quando as pessoas têm medo, elas dizem coisas para se sentirem seguras, respondi devagar. O papai está vivo, e nós vamos ficar bem. Ela me olhou por um tempo longo, desses que mexem na alma. Sentou à mesa, partiu a panqueca em pedaços minúsculos como se domar a comida fosse uma forma de controlar o dia. Mãe, você trocou os copos? Eu poderia mentir. Ou poderia escolher que tipo de mulher eu queria que ela visse quando crescesse. Escolhi a segunda opção. Sim, ela assentiu. Não chorou. Ficou com os olhos marejados, mas firmes. Ali, entre o prato e o copo de leite, percebi a fronteira invisível onde as crianças deixam um pedaço da infância para trás. Levei-a à escola. No caminho, minha sogra ligou 2 vezes. Não atendi. Em frente ao portão, um carro escuro ficou ligado tempo demais. Placas cobertas de poeira, vidro levemente aberto. Senti a velha corrente gelada subir pela espinha. Abracei minha filha mais forte e entrei com ela. Dessa vez, eu atravessaria o portão. Procurei a coordenação. Pedi um formulário. Restrição de retirada. Somente a mãe. Sem avós, sem tias, sem motoristas, sem recados por telefone. Deixei meu documento, assinei, olhei nos olhos da mulher à minha frente. Se alguém ligar dizendo que sou eu e a voz parecer a minha, ainda assim confirme por vídeo. 2 vezes. Ela entendeu sem que eu precisasse explicar o resto. No corredor, minha filha apertou minha mão. Mãe, a vovó disse que se você continuar assim, vai chamar os advogados. Sorri sem graça. O tipo de sorriso que se usa para não assustar. Advogados gostam de papel. E eu tenho papel. Sussurrei, lembrando da apólice, das cópias, do pendrive, da câmera no detector de fumaça. Ela esticou o braço e me mostrou um desenho no caderno. Nós duas dentro de uma casa. E do lado de fora, um lobo com olhos de vidro. Em cima, com letras tortas. Plano A. Se eu falar estrela, a gente faz o plano A? Perguntou. Estrela. Repeti. É a nossa senha. Se você disser, a gente muda o caminho, não olha para trás e liga para o número que eu salvei no seu relógio. Ela sorriu pequeno, beijou minha bochecha e correu para o pátio. Fiquei ali, mais alguns segundos, até a pele parar de me avisar que o perigo tinha cheiro. Na saída, encontrei um presente na mochila dela. Uma pulseira de contas azuis, delicada, com um brilho quase hipnótico. Havia também um bilhete. Para minha menina corajosa. Com amor, tia L. Não temos uma tia L. Virei a pulseira entre os dedos. Pesada demais para o tamanho. Encostei no metal do corrimão. Ela prendeu. Imã. Abri com a ponta da tesoura. Dentro, um grão minúsculo, cinza. Rastreável. Senti o estômago revirar. Guardei o dispositivo num papel alumínio, lacrei com fita, enfiei no bolso como quem apanha um escorpião.
Tirei a pulseira do pulso dela com cuidado. Por quê? Ela perguntou magoada. Porque às vezes os presentes vêm com perguntas que a gente não quer responder. Falei, e a abracei para conter o tremor. Em casa, minha sogra nos esperava. Tinha as unhas impecáveis e a fé inabalável de quem acredita que o mundo deve obedecer a um sobrenome. Você está desequilibrada. Começou sem cumprimentos. O advogado da família vai encaminhar uma medida para me permitir cuidar da minha neta até que... Você se acalme. A palavra medida me atravessou como uma porta batida. Não recuei. A senhora quer a neta, não para cuidar, mas para controlar. Não vai acontecer. Já informei a escola. E, se a senhora entrar aqui sem permissão, eu registro ocorrência. Ela sorriu, aqueles sorrisos finos que não alcançam os olhos. Você acha que vai ganhar sozinha contra todos nós? Eu não estou sozinha. Pensei nos papéis, no vídeo, na mensagem de cá. Pensei, acima de tudo, no peso da verdade. Ele é lento, mas quando chega, muda a gravidade da sala. Quinta. Ela soltou casual, como quem comenta o clima. Ele sempre resolveu tudo às quintas. Dia de decisões. Meu corpo reconheceu o recado escondido. Quinta. Sem erros. A mensagem no meu telefone. A confirmação do vulto por trás do nome inicial. Quinta é o dia em que as pessoas mostram quem são. Respondi mantendo o olhar. Ela recolheu a bolsa. Antes de sair, parou na moldura da porta e disse: Não faça escolhas das quais vai se arrepender. Eu já parei de me arrepender ontem. A porta fechou. Sentei no chão da sala porque o corpo pediu terra. Minha filha veio devagar, como quem chega perto de um animal ferido. A vovó vai brigar com você? Perguntou. Talvez, mas briga é barulho. O que me assusta é o silêncio das coisas planejadas. Ela ficou pensativa. Depois foi até a mochila, tirou um desenho novo. Era um tabuleiro de xadrez. Um rei caído, um cavalo avançando. O papai me ensinou xadrez, disse baixinho. Ele dizia que o cavalo é a peça que ninguém espera. Anda em L, a peça que ninguém espera. Tia L, a pulseira. O L como letra e como movimento. A rede não era só feita de homens com vozes grossas e relógios de metal. Tinha mãos cuidadas, letras suaves, bilhetes com coração. Você ouviu ele falando com alguém chamado K? Perguntei casual. Ela franziu a testa, tentando puxar memória. Ele falava baixo no escritório. Mas antes do jantar, ele disse no telefone. K, quinta. Ela não sabe. E a menina... Parou, envergonhada de existir numa frase assim. Eu pus o ouvido na porta, mãe. Desculpa. Abracei-a. O perdão é fácil quando a verdade precisa de aliados pequenos. Você fez certo. À noite, enquanto ela dormia, escrevi num papel e colei por dentro da porta. Prova. Plano. Proteção. Reforcei as trancas. Abri a mala com os itens. Apólice, pastas, pendrive, vídeo da câmera, o chip da pulseira, a garrafa com o lacre ferido, o saca-rolhas cromado. Tudo em ordem. Tudo vivo. Preparei um kit para a minha filha. Um casaco leve, um par de tênis, documentos, um cartão com um número que ela poderia ligar dizendo apenas estrela. Ensinei de novo. Se eu disser mudança de rota, você pega a mochila, vai até a vizinha da Casa Verde e espera no quintal. Ela repetiu, séria, como quem decora uma oração. Antes de apagar as luzes, fiquei olhando para ela. Dormia com a mão sob o rosto, o mesmo gesto da noite anterior. Pensei no que o pai ensinou no tabuleiro. Pensei no que eu estava ensinando agora. Que amor e proteção, às vezes, parecem regras duras. Que nem todas as pessoas que dizem família querem o nosso bem. Que existe uma diferença entre lealdade e obediência. Que entre dois mundos, o da mentira confortável e o da verdade perigosa, a gente escolhe o que consegue sustentar de pé. O telefone vibrou. Uma mensagem sem nome, sem saudação. Quinta. Ponto de encontro enviado pela L. Abri o anexo. Um endereço que eu conhecia de histórias sussurradas e compromissos que não eram meus. Sorri sem humor. O cavalo anda em L. Falei sozinha, guardando o aparelho. Mas hoje quem escolhe o tabuleiro sou eu. Apaguei a última luz. E no escuro, ouvi com nitidez a próxima porta se abrindo dentro de mim. O nome que não pode ser dito. Quinta-feira se aproximava como um tambor distante. Cada hora parecia anunciar que algo estava por vir, mas ninguém ousava falar em voz alta. Naquela manhã, recebi um envelope deslizado por baixo da porta. Papel grosso, sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Uma lista de nomes. O último da lista estava arriscado.
Logo abaixo, escrito à mão: Você é a próxima. O coração gelou. Reconheci alguns nomes: advogados, empresários, até um político que já tinha aparecido em jornais. Pessoas que, de alguma forma, desapareceram discretamente nos últimos anos. Todos ligados, de um jeito ou de outro, à família do meu marido. Mas havia um detalhe pior. Entre os nomes, um me fez perder o ar. Era o nome do meu pai. Ele tinha morrido num acidente de carro quando eu ainda era jovem. Eu sempre acreditei. Agora, tudo parecia ter outra cor. Corri ao escritório, peguei novamente a pasta preta e os documentos. Folheei com desespero até encontrar recibos antigos, datados do mesmo mês em que meu pai morreu. Pagamentos para seguranças, notas de serviços emergenciais. E em um deles, uma assinatura em código. Apenas uma letra. K. O mesmo K que agora rondava minha vida. Foi como se as peças se encaixassem de repente. Meu casamento não tinha sido um acaso, mas parte de algo maior, um jogo de alianças e controle. Eu não era apenas esposa. Eu era herdeira de segredos que nem sabia carregar. Naquela noite, sentei com minha filha. O rosto dela refletia a inocência que eu ainda tentava proteger. Segurei suas mãos pequenas. Você vai ouvir nomes que não pode repetir. Gente que prefere viver nas sombras. E um desses nomes, se alguém perguntar, você finge que não conhece. Qual nome, mãe? Ela sussurrou. Engoli em seco. Eu mesma custava a dizer. Mas soltei, quase num sussurro. K. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para caber na sala. Minha filha não entendeu por completo, mas gravou a letra como quem guarda uma chave perigosa. Mais tarde, quando todos já dormiam, meu telefone vibrou. Uma mensagem curta. Quinta-feira. Não esqueça. K estará lá. Senti as pernas fraquejarem. Era a primeira vez que o nome surgia escrito, claro, sem máscara. Um nome que não era nome, apenas uma inicial. Naquele instante, soube que o verdadeiro inimigo não era apenas o homem que tentou me matar. Era quem o comandava. E esse alguém tinha um nome que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Quinta-feira se aproximava como um tambor distante. Cada hora parecia anunciar que algo estava por vir, mas ninguém ousava falar em voz alta. Naquela manhã, recebi um envelope deslizado por baixo da porta. Papel grosso, sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Uma lista de nomes. O último da lista estava riscado. Logo abaixo, escrito à mão: Você é a próxima. O coração gelou. Reconheci alguns nomes: advogados, empresários, até um político que já tinha aparecido em jornais. Pessoas que, de alguma forma, desapareceram discretamente nos últimos anos. Todos ligados, de um jeito ou de outro, à família do meu marido. Mas havia um detalhe pior. Entre os nomes, um me fez perder o ar. Era o nome do meu pai. Ele tinha morrido num acidente de carro quando eu ainda era jovem. Eu sempre acreditei. Agora, tudo parecia ter outra cor. Corri ao escritório, peguei novamente a pasta preta e os documentos. Folheei com desespero até encontrar recibos antigos, datados do mesmo mês em que meu pai morreu. Pagamentos para seguranças, notas de serviços emergenciais. E em um deles, uma assinatura em código. Apenas uma letra. K. O mesmo K que agora rondava minha vida. Foi como se as peças se encaixassem de repente. Meu casamento não tinha sido um acaso, mas parte de algo maior, um jogo de alianças e controle. Eu não era apenas esposa. Eu era herdeira de segredos que nem sabia carregar. Naquela noite, sentei com minha filha. O rosto dela refletia a inocência que eu ainda tentava proteger. Segurei suas mãos pequenas. Você vai ouvir nomes que não pode repetir. Gente que prefere viver nas sombras. E um desses nomes, se alguém perguntar, você finge que não conhece. Qual nome, mãe? Ela sussurrou. Engoli em seco. Eu mesma custava a dizer. Mas soltei, quase num sussurro. K. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para caber na sala. Minha filha não entendeu por completo, mas gravou a letra como quem guarda uma chave perigosa. Mais tarde, quando todos já dormiam, meu telefone vibrou. Uma mensagem curta. Quinta-feira. Não esqueça. K estará lá. Senti as pernas fraquejarem. Era a primeira vez que o nome surgia escrito, claro, sem máscara. Um nome que não era nome, apenas uma inicial. Naquele instante, soube que o verdadeiro inimigo não era apenas o homem que tentou me matar. Era quem o comandava. E esse alguém tinha um nome que ninguém ousava pronunciar em voz alta. A quinta-feira chegou como uma sentença. A cada batida do relógio, eu sentia que a casa ficava menor,
como se as paredes soubessem que estávamos cercadas. Pouco antes da meia-noite, ouvi passos na rua. Não eram passos de vizinhos. Eram lentos, pesados, como de quem sabe que está sendo escutado. Corri até o quarto da minha filha. Ela dormia profundamente, o rosto sereno, alheio à tempestade. Toquei seu ombro com delicadeza. Está na hora do plano A, sussurrei. Ela abriu os olhos, e por um instante pensei que choraria. Mas não. Se levantou, calçou os tênis e segurou minha mão. A coragem dela doía em mim. Saímos pelos fundos. O portão de ferro rangeu, denunciando a fuga. Olhei para trás e vi por um segundo a cortina da sala se mover. Alguém estava lá dentro. Meu coração disparou. Corremos até o carro que eu havia preparado de antemão. Não o nosso. Esse estava fácil demais de rastrear. Peguei emprestado de uma amiga que não fazia ideia do perigo. Joguei a mala no banco de trás e liguei a ignição. No retrovisor, faróis acenderam quase ao mesmo tempo. Não foi coincidência. Eles já estavam prontos. Acelerei sem pensar. As ruas da cidade, tão conhecidas, tornaram-se labirinto. A cada curva, imaginava o carro escuro encostando no nosso, um braço forte nos puxando para fora. Minha filha segurava a mochila com força, como se abraçasse a própria vida. Estrela, ela murmurou, lembrando da nossa senha. Ainda não, meu amor. Ainda não. A fuga pela madrugada parecia não ter fim. O rádio desligado, o celular sem sinal, apenas o som dos pneus contra o asfalto e meu coração batendo no pescoço. Em determinado momento, os faróis desapareceram. Ou eles recuaram, ou estavam esperando em outro ponto. O silêncio da estrada era mais assustador que a perseguição. Parecia que a noite inteira respirava contra nós. Dirigi por horas até uma estrada secundária. O frio entrou pelas frestas, fazendo minha filha adormecer no banco. Parei o carro por alguns minutos. Precisava pensar. Para onde eu iria? A quem recorrer? Se até a família dele estava envolvida. E se o nome K surgia em cada documento, onde estava seguro? Foi então que percebi. A fuga não era apenas do lugar. Era da vida que eu conhecia. A mulher que acreditava em rotina, em casamento, em herança, já não existia. No lugar dela, nascia outra, disposta a lutar, a se esconder, a enfrentar quem fosse preciso. Quando o relógio marcou 3 da manhã, uma mensagem chegou ao meu celular, mesmo sem sinal. Você não pode correr para sempre. Engoli o choro. Ajustei o retrovisor, olhei minha filha dormindo e respondi apenas uma coisa, em voz baixa para a noite ouvir. Mas posso correr até ser eu quem escolha parar. E então acelerei novamente, sabendo que aquela madrugada seria apenas o começo. O amanhecer encontrou-nos exaustas. Parei o carro num posto de gasolina quase vazio. Comprei café barato e um pão velho, só para disfarçar que éramos viajantes comuns. Minha filha ainda dormia no banco de trás. Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, perseguida. Peguei o celular e arrisquei uma ligação para alguém em quem sempre confiei. Helena, minha amiga de infância. Ela atendeu na primeira chamada. Você sumiu, o que está acontecendo? A voz dela carregava preocupação. Expliquei pouco, apenas o necessário. Perigo, perseguição, minha vida em risco. Pedi abrigo. Houve silêncio na linha, seguido de um suspiro. Venha, estou em casa. Sempre estarei por você. A palavra sempre me trouxe um alívio momentâneo. Cheguei à casa dela no meio da tarde. Um portão simples, um jardim pequeno, tudo parecia seguro. Helena nos recebeu com braços abertos, lágrimas nos olhos. Minha filha correu para o colo dela como se finalmente tivesse encontrado descanso. Mas a paz durou pouco. À noite, quando coloquei minha filha para dormir, ouvi Helena no telefone, trancada no quarto. A voz dela estava baixa, mas eu reconheci a rigidez. Sim, elas estão aqui. Amanhã no horário combinado. Não se preocupe, vou garantir que não fujam. Meu corpo gelou. O café da manhã, o abraço, as lágrimas. Tudo tinha sido parte de uma encenação. Voltei para a sala como quem não ouviu nada. Mas dentro de mim, uma batalha se formava. Denunciar Helena? Confrontá-la? Ou fingir confiança para ganhar tempo? Na madrugada, não resisti e a encarei. Por quê? Perguntei, olhando direto em seus olhos. Ela abaixou a cabeça. Chorou, mas não tentou negar. Eles têm meu irmão. Disseram que se eu não ajudasse, ele desapareceria. Não é contra você. É a única saída que encontrei. Senti a traição como uma lâmina, mas também vi o desespero verdadeiro nos olhos dela. A rede de K não apenas destruía famílias. Ela as usava como reféns.
Deixei que ela acreditasse que eu ainda confiava. A lealdade dela tinha preço. A vida do irmão. A minha, agora, tinha custo ainda maior. A segurança da minha filha. Enquanto Helena dormia, escrevi um bilhete e escondi no bolso dela. Você pode entregar a nós, ou pode entregar a eles. Mas lembre-se, a lealdade escolhida hoje define a culpa que vai te seguir para sempre. Não sabia se ela leria como ameaça ou como salvação. Mas era a única arma que eu tinha contra a mulher que um dia chamei de irmã. No silêncio da madrugada, abracei minha filha e entendi que, para sobreviver, eu teria que pagar o mesmo preço da lealdade, escolher a quem me prender e de quem me libertar. Eu marquei o encontro pelo telefone de Helena, na mensagem que Ellie esperava. Quinta, 20 horas, entrega presencial. Não disse onde até a última hora. Quando mandei o endereço, uma sala reservada num restaurante antigo, luz baixa, toalha branca, já estava lá dentro meia hora antes, organizando o cenário como quem arma um palco. 2 taças, uma garrafa deles e outra minha, lacrada diante da câmera que eu instalei no detector de fumaça portátil. Sobre a borda de apenas uma taça, passei um pó fluorescente inofensivo. No envelope com as cópias também. No bolso, um chaveiro com luz UV. Se tentassem me servir, brilhariam. Helena chegou primeiro, pálida, pedindo perdão com os olhos. Eu só disse, hoje você escolhe de que lado vai dormir. Às 20 horas e 4 minutos, Ellie entrou. Elegante, sorriso de tia que leva presente em embrulho caro. Atrás dela, um homem de terno, o motorista que não dirige, o tipo que segura portas que ninguém quer abrir. Você trouxe? Ellie pousou a bolsa e o olhar. Trouxe. Deslizei a pasta até o centro da mesa. E trouxe perguntas. Não trabalhamos com perguntas, disse o homem. Só com confirmações. Ele se moveu para servir o vinho. Ellie o deteve com um gesto de unha impecável. Ela queria servir. Virou a garrafa deles, encheu minha taça primeiro, depois a dela. Eu observei o movimento do dedo, o toque rápido na borda, o mesmo gesto da outra noite. Sorri. Hoje eu escolho o copo. Troquei as taças com a naturalidade de quem ajeita uma flor. Ellie manteve o sorriso, mas os olhos, por um segundo, pesaram. Não dramatize, ela disse. Você assina, entrega e volta para casa. A menina será bem cuidada. A menina tem nome, e uma mãe viva. Apontei para o teto. Está gravando, e se eu não enviar um ok até às 21 horas, tudo vai para 3 lugares diferentes. O homem de terno parou de sorrir. Ellie não. Ela alcançou o envelope. Sua unha roçou o papel, que eu também havia marcado. Liguei a luz UV. A borda da minha taça brilhou. O envelope brilhou nos dedos dela. Quem toca naquilo que não é seu sempre aparece no escuro. Falei, baixo. Ellie encostou a taça na boca sem beber. Abriu a bolsa, tirou um celular. Colocou em viva voz. A voz veio limpa, neutra, sem pressa. Quinta é dia de resolver. Confirma. Era cá. A letra virou som. O restaurante inteiro ficou menor. Confirmo que vocês tentaram me matar. Respondi encarando o nada que falava. Confirmo que guardo provas. Confirmo que, se eu não sair andando daqui com minha filha, esse áudio encontra a polícia e a imprensa. Silêncio. Depois, a voz. Você acha que tem o tabuleiro. Só tem peças. Peças suficientes para derrubar o rei. Devolvi. O homem de terno avançou para pegar a pasta. Helena, num impulso que nem ela esperava de si mesma, ficou na frente. O irmão dela, Ellie disse, quase dócil. Não precisa desaparecer. Basta colaborar. A colaboração de hoje se chama limite. Respondi. Vocês vão sair. Eu vou sair. E amanhã a conversa será com quem usa crachá, não codinome. Ellie me olhou longo, como quem mede uma ferida. Tomou um gole curto da própria taça, teste de confiança, e pousou o copo devagar. Você não entendeu, querida. Cá não é uma pessoa, é uma cadeira. Quem senta, fala. Quem levanta, some. Então avise a cadeira. A ceia acabou. Falei, mostrando o celular com a mensagem já endereçada, o dedo pronto para enviar. A porta rangeu. Um garçom entrou com o prato que ninguém pediu. O homem de terno se recompôs. Ellie levantou a bolsa. Última chance. Última ceia. Corrigi, sorrindo sem humor. E eu já comi o suficiente. Eles foram os primeiros a sair. Helena fechou os olhos, respirou como quem nasce de novo. Enviei o ok, combinado. Quando levantei, vi sob o meu prato uma ampola vazia, colada com fita.
O plano não era só o brinde, era o prato. Olhei para a câmera e agradeci ao pó que brilha. Saí do restaurante com as pernas trêmulas e o coração em punho. A noite cheirava a chuva e ameaça. Liguei para minha filha. Estrela. Tô pronta, mãe. A última ceia terminou. O jogo não. E do outro lado da linha, a cadeira ainda esperava quem ousasse sentar. Voltei para casa ao amanhecer. O silêncio parecia outro, como se até as paredes tivessem entendido que nada seria igual. Minha filha correu até mim e me abraçou forte, como quem segura um barco em meio à tempestade. Eu tinha provas, tinha áudios, imagens, documentos suficientes para arrastar aquela rede inteira para a luz. Também tinha raiva, uma raiva densa, que queimava cada vez que lembrava do copo de vinho, da pulseira na mochila da minha filha, da lista de nomes. Mas ao olhar para ela, percebi que a maior escolha não era sobre justiça. Era sobre futuro. No hospital, vi meu marido acordar. Olhos pesados, voz rouca, fios por toda parte. Ele tentou sorrir, como se ainda pudesse me enganar. Você veio... murmurou. Olhei firme. Vim porque preciso encerrar isso. Contei tudo o que sabia. A carta da mãe dele, as contas em meu nome, a voz de cá. Não gritei, não chorei, só falei. Ele não negou. Apenas deixou uma lágrima escorrer, talvez de arrependimento, talvez de derrota. Eu não tinha saída, sussurrou. Saída. Sempre havia uma. Ele escolheu o veneno. Quando o médico entrou, eu já tinha tomado a decisão. Não seria eu quem arrancaria a máscara dele. Seria a verdade. Na manhã seguinte, entreguei tudo às autoridades. As pastas, os áudios, a gravação da última ceia. Disse nomes, datas, endereços. Não poupei ninguém, nem ele. A polícia me alertou. Vai demorar. Gente poderosa cai devagar. Eu respondi. Mas caem. À noite sentei com minha filha no quintal. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ela me perguntou se finalmente estávamos livres. Livres, sim. Seguras ainda não. Respondi. Mas existe diferença entre viver escondida e viver de cabeça erguida. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. E o papai? Fechei os olhos por um instante. Ele vai enfrentar o que escolheu. Mas nós vamos escolher outra coisa. O quê? Ela perguntou. Respirei fundo. Perdão. Ela franziu a testa. Perdão não é esquecer? Não. Perdão é soltar a corrente, para que ela não te prenda junto. Naquela noite compreendi. Vingança me faria parte da mesma rede. Perdão não apagava o que aconteceu, mas me libertava do peso de carregar o ódio. Eu entreguei a justiça às mãos que sabem pesar o invisível. Peguei a mão da minha filha e declarei: a nossa herança não será feita de sombras, vai ser feita de luz. E pela primeira vez desde o jantar, senti o coração respirar de novo.